Amém. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 16, verso 22. Amém? Acharam aí? Tem alguém na misericórdia ainda? 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata. Amém? Podem sentar. Eu quero estar meditando com os irmãos nesse versículo. Hoje à tarde me chamou a atenção. De manhã tivemos a escola bíblica, estudamos o livro de Malaquias e falamos ali, nesse livro, aquilo que o Senhor mostrou e espera de nós, o amor que nós devemos ter a Ele. E é interessante que eu estava orando e falando com Deus, que muitas vezes nós não pregamos, não falamos, não ministramos a respeito da questão do nosso amor para com Deus. E isso me incomodou e me levou primeiro a esse versículo, que é um versículo bem pesado. É um versículo que, se nós pararmos para analisar, tem um peso muito grande. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Anátema, essa palavra anátema, é uma palavra pesada. É amaldiçoado. Então nós precisamos entender o que está por trás dessa palavra, para que possamos realmente demonstrar o nosso amor ao Senhor. Não somente de palavras, não somente verbal, uma coisa muitas vezes que flui, dissolve e acaba. Mas entender aquilo que Deus espera e aguarda de nós. Vai um pouquinho à frente, no livro de Efésios, no último versículo da carta também de Paulo à igreja de Éfeso, tem uma coisa também interessante para nós, para estarmos meditando aqui. Diz assim, no capítulo 6, versículo 24, o último versículo, finalzinho da carta aos Efésios. A graça seja com todos os que amam, com amor perene ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui também que a graça, o favor merecido, estará conosco quando nós realmente demonstrarmos e ficarmos mostrando e estarmos demonstrando o nosso amor. E aqui dei um detalhe, fala um amor perene, contínuo. Um amor que não se esgota, não acaba e não para. Então, até a questão da graça, nós precisamos entender que está linkada, está envolta na minha demonstração de amor para com o meu Deus. E de manhã nós falamos aqui, para quem estava, o Senhor tem mostrado, o Senhor tem feito muitas coisas para com cada um de nós. E nós temos sim que estar demonstrando o nosso amor, a nossa gratidão, o reconhecimento para com o Senhor. Amém, meus irmãos? Agora nós precisamos entender como que está, avaliar a minha questão, avaliar a questão do meu amor para com Deus, para com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos aqui na carta de Coríntios que ainda é direcionado à pessoa do Senhor Jesus Cristo, pois Ele morreu em nosso lugar para nos garantir a vida eterna. Então, como que está? Como que podemos avaliar essa questão do amor? Será que há isso? Será que eu posso fazer isso? Tem como eu fazer isso? E eu quero estar meditando com os irmãos um trecho que vai nos orientar a respeito daquilo que espera do Senhor de nós, a nossa demonstração de amor, reconhecimento por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém, meus irmãos?
Precisamos entender onde eu estou, onde eu me coloco na questão da demonstração do meu amor para com Deus. Vai comigo no Evangelho de João, vamos estar meditando num trecho, uma palavra conhecida nossa, para entendermos essa questão, esse princípio de Deus, aquilo que Ele aguarda de nós, aquilo que Ele espera, tá? Qual é o nível do meu amor para com Deus? E nós vemos isso numa passagem muito conhecida, capítulo 21 do Evangelho de João, lá no finalzinho, quase no final do Evangelho de João, capítulo 21. Eu quero ler com vocês o versículo 15, vamos ler do 15, agora a princípio até o versículo 17. Amém, meus irmãos? Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado a terceira vez: amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Então eu quero estar meditando com os irmãos. Aqui, o Senhor Jesus, Ele está falando com Pedro, para que Pedro pudesse se orientar em que nível de amor ele tinha para com o Senhor. Vocês conhecem, vocês sabem que um pouco antes, na crucificação do Senhor Jesus, o próprio Pedro negou 3 vezes ao Senhor. Eu já ministrei palavra em cima desse trecho aqui, a respeito disso, que Pedro tinha negado 3 vezes, então Jesus mesmo fez com que ele confessasse 3 vezes. Porque a última confissão cancela a primeira. Amém, meus irmãos? Mas hoje o Senhor me levou a algo a mais. Quando eu peguei e comecei a ler e olhar esse trecho, estar aqui olhando, meditando, o Senhor me levou a algo a mais que eu quero estar compartilhando com a igreja nessa noite. O Senhor Jesus não queria apenas que Pedro estivesse confessando 3 vezes aquilo que ele tinha feito ao negar o Senhor. O Senhor estava aqui fazendo perguntas a Pedro, e ele não queria o sim ou o não. Deus é onisciente. Amém, meus irmãos? E é interessante que quando Deus faz pergunta ao homem, quando Deus questiona o homem, não só nessa situação, como em várias outras, se Deus já sabe a resposta, se Deus já sabe o conteúdo, já sabe a reação, já sabe como as coisas vão acontecer, por que Deus faz perguntas? Então, obviamente, o Senhor está aqui usando de uma estratégia, o Senhor está usando aqui de uma maneira para ensinar a Pedro. Ele queria que Pedro entendesse algo que era importante. Ele queria que Pedro estivesse entendendo. E o interessante é que pela primeira vez, lendo esse trecho, eu pude observar coisas que eu também não tinha ainda observado. Vamos primeiro entender a situação de Pedro. Quando estavam ali celebrando a última Páscoa que Jesus celebrou com os seus discípulos, Jesus falou a respeito do que iria acontecer com ele. E ele disse abertamente aos 12 que com ele estavam: olha, um de vós irá me trair. Serei entregue por um de vós. E nós vemos a atitude de Pedro. Pedro vira naquele momento para João, que estava ao seu lado, e fala com João: João, você tem, na minha linguagem, tá? Você tem noção de quem será? A hora que Pedro faz isso, obviamente, ele já classifica ele, João, numa posição diferente dos outros 10. Concorda comigo, gente? Ele já se coloca numa posição, tipo, olha, João, eu tenho plena certeza que não sou eu nem você. Agora, qual dos 10 que sobrou ali, qual deles? Você tem noção, João, de quem é? Aqui nós vemos claramente. Eu quero até
colocar para vocês que Pedro estava numa posição de o cara. Eu nunca me esqueço, há algum tempo atrás, não faz muito tempo, eu sou novo, uma reportagem, né, com um jogador de futebol. Fizeram uma pergunta para ele, ele falou assim, não, quando eu nasci, o médico já disse, esse é o cara. E ficou muito conhecido com isso, né? Eu não vou dizer quem é, começa com Rô, termina com Mário, né? Mas ele ele colocou, não é, gente, uma posição assim de, ó, quando eu nasci o médico falou, esse é o cara. E ficou até conhecido, né? Virou uma charge aqui no nosso país. Ah, ele é o cara. E também começou a ser usado com todos aqueles que se colocam numa posição como tal. E eu quero que vocês entendam que Pedro estava ali numa posição como o cara. João, não sou eu, não é você, tenho plena certeza. Não coloco a minha mão no fogo pelos outros 10. Por que eu estou falando isso? Porque logo a seguir, quando Jesus começa a explanar e a colocar, ele diz, olha, vocês vão entender uma coisa, vão entregar aquele que é o líder, e as ovelhas serão dispersas. Aí Pedro já fala novamente, Senhor, de maneira alguma, eu não vou permitir isso, eu morro pelo Senhor. Então aqui, obviamente, Pedro estava falando a respeito de um amor para com o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Ele estava falando, e nós cremos nisso, que ele estava ali exteriorando, falando, colocando ali daquela maneira um amor. Olha, Senhor, eu morro pelo Senhor. E Jesus vira para ele e diz assim, Pedro, ainda essa noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E nós vemos as coisas acontecerem. Saíram dali, subiram ao Monte das Oliveiras e foram orar. E de repente vieram os soldados, depois da traição, depois do ocorrido. E nós vemos Pedro naquele ímpeto, naquela questão de demonstrar aquilo que ele tinha falado. E eu não estou dizendo que o que ele tinha falado, que o que ele tinha colocado, não fosse uma coisa que realmente estivesse no seu coração. Ele pegou a espada, vocês conhecem, vocês sabem disso, e foi contra os soldados, cortou a orelha de Malco, como diz a palavra. E eu imagino que ele cortou a orelha de Malco, porque Malco era um soldado, ele era experiente. Ele deu uma desviada, porque ele deve ter mirado o pescoço de Malco. Ele devia ter mirado, né, a veia do pescoço, a jugular. Ele devia ter mirado, mas Malco foi esperto ali e deu uma desviada, perdeu somente a orelha. E Jesus pega ainda, manda Pedro guardar a espada, fala, Pedro, não é assim, as coisas não são dessa maneira. Ainda pega a orelha do homem, põe de volta e conserta a orelha. Eu imagino a situação, a cara de Pedro diante de tudo aquilo. Esse mesmo Pedro, depois, segue a Jesus de longe. Ele era conhecido. E ele chega na casa do sumo sacerdote e vai chegando pelos cantinhos, na escuridão, para não ser visto, com a chama acesa naquele local, no centro ali daquele local. E uma serva fala assim, mas parece que eu te conheço. Parece que eu sei quem você é. Enfim, nós vemos aqui a atitude, o caminhar, o desenrolar de tudo aquilo. E nós vemos que Pedro, ele diz que amava a Jesus. Amém, meus irmãos? Fala assim, Pedro declarou seu amor para com o Senhor. Então ele declarou, meu irmão. E eu tenho plena certeza que aquilo não foi da boca para fora. Porém, há níveis aqui, e é isso que o Senhor quer hoje estar falando conosco. Há níveis que o Senhor espera de nós na demonstração do amor para com Ele. E aqui então Pedro, obviamente, ele falou, ele tinha um amor para com o Senhor, mas não era um amor sacrificial, não era um amor a ponto de realmente colocar a vida dele em risco. Ele foi até um certo ponto, e quando pôde, fugiu, como às vezes, muitas vezes, qualquer um de nós, numa situação tal. Não vamos estar aqui também recriminando Pedro, mas, olha, é só mesmo pelo sobrenatural do Senhor, para agir de maneira diferente numa situação como tal. E esse mesmo Pedro, depois volta, desiste, vai para o mar da Galileia, pescar novamente.
Ele vai tentar retornar àquilo que ele era no começo, pescador de peixes. Tinha esquecido que o Senhor já tinha dito para ele que o faria pescador de homens. E nesse ponto acontece o trecho que nós lemos aqui do Evangelho de João, capítulo 21. É nesse ponto em que o Senhor Jesus chega lá e fala com Pedro, e pede a ele, e fala com Pedro. E aqui tem algo que é de Deus para as nossas vidas nessa noite. Pedro estava numa situação, meu irmão, que eu vou dizer para vocês. Ele se achava já fora do barco. Ele sabia do que ele tinha feito, a maneira como tinha feito. Ele sabia que ele tinha falhado com o Senhor. Ele sabia de tudo isso. E ele sabia muito bem, tanto que eu comento sempre, tem uns detalhes na palavra, algo assim que chama a atenção da gente. Lá no livro de Marcos, no capítulo 16, quando as mulheres chegaram ao sepulcro, e foram ao sepulcro, e ficaram assustadas que a pedra tinha sido removida, e procuraram o corpo do Senhor, não estava ali, e de repente viram um anjo, o anjo disse a elas, olha, não está mais aqui quem vocês procuram, ressuscitou. E aquele anjo diz para aquelas mulheres, vai, e agora, nesse momento, e diga aos discípulos e também a Pedro, que aguardem ele lá na Galileia, como ele disse antes. Gente, presta atenção nos detalhes. Ele disse assim, aquele anjo, obviamente orientado pelo Senhor, falou assim, olha, diga aos discípulos e a Pedro. Se falou e a Pedro, porque meu irmão, Pedro já estava mais para baixo que um umbigo de cobra. Ele estava lá se achando, ele com certeza, ele não se achava mais digno de ser chamado de discípulo. Por quê? Porque ele falou de um amor e não pôde demonstrar esse amor. Ele estava num nível de amor que não pôde demonstrar. E obviamente, por isso, o próprio Senhor orientou aquele anjo. Fala lá para aquelas mulheres que vá e avise os discípulos. E lembra também de avisar a Pedro. Porque Pedro provavelmente não estava nem sendo considerado, na visão dele, no ponto de vista dele, eu não sou mais discípulo, eu não mereço ser chamado discípulo. E muitas vezes, nós estamos em situações como tal. Em que nível está o meu amor para com o Senhor? Cutuca o seu irmão que está ao seu lado e fala assim, que nível está o seu amor para com o Senhor? Mas não precisa nem escutar a resposta, tá? Isso é só para você dar uma acordada. Porque senão nós vamos começar a avaliar níveis de amor aqui. Mas hoje tem algo de Deus para nós. Nós vamos entender que há níveis de demonstração de amor. E nós vamos entender também o que o Senhor espera de nós. Amém, meus irmãos? E é por isso que o Senhor vem e fala com Pedro. E agora nós vamos dar uma dissecada aqui nesse trecho. Olha só, versículo 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que a estes? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Em outras traduções, apacenta minhas ovelhas. Eu quero que você entenda o seguinte, o Senhor Jesus apareceu, estava na praia, assando os peixes, e de repente, a hora que viram que era o Senhor, foram correndo para lá, Pedro chegou, e a hora que Pedro chega, os outros discípulos que estavam com ele, pescando ali, desistindo de tudo, e o Senhor vai agora e dirige diretamente a Pedro. Mas é importante nós olharmos os detalhes da palavra. Muitas vezes nós temos que recorrer até aos originais, nós vamos ao original. E aqui foi me chamando a atenção, e eu fui olhar na questão do original grego. Quando nós falamos a palavra amor, aqui no português, na nossa língua, nós temos uma só palavra, amor, ponto final. Agora no grego, existem 3 palavras que expressam a questão amor. Existe o amor ágape, amém, meus irmãos? É o amor de Deus, o amor que Deus tem para conosco, e o amor que Deus espera de nós para com Ele. Amém, meus irmãos? E esse amor, nós também conhecemos, e é conhecido como amor sacrificial.
Na língua grega, esse amor ágape não era usado somente para os cristãos. Era usado também para outros que tinham um amor a um Deus qualquer. Mas nós sabemos que aqui, obviamente, o Senhor está falando de um amor para o único, vivo e verdadeiro Deus. Amém? Existe também o amor eros. O amor eros é um amor que é de um homem para com uma mulher. É um amor num relacionamento matrimonial. O amor eros vem aí também, de uma maneira errônea para nós, a palavra erótico. Então existe o amor ágape, existe o amor eros. E também existe um outro amor, que é um amor filos. O amor filos é o amor fraternal, o amor entre pessoas, amor entre irmãos. Então existem diferenças. Apesar de que no português nós temos somente a palavra amor. E quando a gente vai no original, você volta e olha esse trecho aqui, no original, no grego, aí a coisa muda completamente. E aí nós entendemos o que Jesus estava querendo de Pedro. Jesus não estava querendo de Pedro um sim e um não. Jesus estava querendo de Pedro que ele entendesse em que ponto de amor ele estava. Amém, meus irmãos? Olha só, presta atenção nos detalhes da palavra. Já na primeira pergunta, Jesus já mostra o interesse. Olha só que interessante. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? A hora que ele faz a pergunta, João, você me ama mais do que esses outros que estão aqui? Seria a mesma coisa que Jesus chegasse aqui e falasse, Maurício, você me ama mais do que esse resto que está sentado aqui? Obviamente, se ele falou isso, ele já está colocando uma condição. Ele não está esperando um sim e um não, um sim. Ele está esperando algo a mais. Se ele está perguntando uma comparação entre o meu amor e o amor dos outros, entre o amor de Pedro e o amor dos outros discípulos, obviamente ele estava esperando algo a mais. Ele estava cutucando Pedro, ele estava fazendo com que Pedro pensasse um pouco, fazendo com que Pedro analisasse algo, e é o que Deus quer de nós nessa noite. Amém, meus irmãos? Então nós vemos aqui que tem algo diferente. Ele não estava, obviamente, Jesus não estava lançando um concurso de amor. Ele não estava querendo trazer contenda entre os irmãos para classificar, esse ama mais do que aquele. Não é isso. O que Jesus estava fazendo era dando uma chacoalhada em Pedro, pois Pedro precisava dessa chacoalhada para entender onde ele estava com relação à demonstração do seu amor para com Jesus e onde Deus, o próprio Senhor Jesus, esperava de Pedro e espera de nós. Amém, meus irmãos? E aqui vem algo importante, quando nós olhamos no original, no grego. A hora que Jesus pergunta, Simão, filho de João, amas-me mais do que esse? Jesus usa um verbo chamado ágape. Ele usa a palavra, o verbo ágape. Então ele faz uma pergunta assim para Pedro, Pedro, você me ama com amor ágape? Vamos pôr dessa maneira, que é um amor sacrificial, um amor para com Deus, assim como Deus tem para conosco. É óbvio que o amor ágape de Deus para conosco é perfeito. O amor ágape que Deus espera de nós para com Ele não é perfeito, porém é possível. Você crê nisso? Vocês estão acordados? Fala assim, o amor ágape que Deus espera de nós para com Ele é possível. Posso ouvir um glória a Deus? Agora melhorou, porque eu falei, parece que ninguém entendeu. Então ele chega e fala assim, Pedro, filho de João, você me ama com amor ágape? E aqui vem um detalhe importantíssimo. Ele responde, se você for no original, ele diz o seguinte, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo com amor filos. Vocês estão vendo a diferença? Ele pergunta, Pedro, filho de João, a você eu me dirijo agora. Pedro, nesse momento, assim como ele fala, Maurício, João, Antônio, todos nós que estamos aqui, olha, eu faço uma pergunta, você me ama com amor ágape, com amor sacrificial? Aí a gente responde, sim, Senhor, eu te amo com amor filos. E aqui vem o ponto. Eu quero ver um noivo,
já com casamento marcado, tudo acertado, agendado, e chega para a noiva e fala assim: Felisberta, nome da noiva, né? Felisberta, você me ama? Aí a Felisberta responde: eu gosto de você. Se coloque no lugar. Se coloque no lugar. E nós vamos entender que Pedro respondeu isso. Ele não respondeu de uma maneira errada. Ele respondeu que era o que estava no coração dele de verdade. Porque o amor lá atrás, que ele falhou, que ele fugiu, que ele escondeu, não era um amor ágape, um amor sacrificial, era um amor filos. E por isso o Senhor conhece, sabe, e sabia muito bem. E o que o Senhor estava fazendo com Pedro, é o que o Senhor quer fazer conosco essa noite. Ele quer dar uma cutucada em nós, para nós entendermos em que local, em que ponto nós estamos no amor para com Deus. E continua. O Senhor faz uma segunda pergunta. Versículo 16. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? E aqui novamente, eu vou colocar numa linguagem para a gente entender. Simão, filho de João, você me ama com amor ágape? E novamente, ele respondeu, versículo 16, ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo com amor filos. Segunda vez. Então o Senhor, ele estava ali, além de fazer Pedro, confessar 3 vezes, porque a última confissão cancela a primeira, mas dessa vez eu vi algo aqui maravilhoso. Como é bom de vez em quando você olhar no original, você olhar no grego, ver como são as coisas. Pela segunda vez o Senhor pergunta: olha, Pedro, você me ama com amor ágape? Você me ama com amor sacrificial, Pedro? E Pedro: sim, Senhor, eu te amo com amor filos. Eu te amo como irmão. Eu te amo como eu amo os outros discípulos. Eu te amo. E não que esse amor não tenha valor. Não que Jesus falasse assim: não, esse amor é descartável. De maneira alguma. Mas não era isso que o Senhor esperava. Como não é o que o Senhor espera de nós. Ele espera de nós algo mais profundo. Amém, meus irmãos? Aí vem a terceira pergunta. E olha que interessante. E aqui nessa terceira pergunta, se vocês observarem, Pedro ficou triste, ele entristeceu. Amém? E sempre que eu li essa palavra, já ministrei inclusive a respeito dessa palavra, ele ficou triste porque, afinal de contas, puxa, 3 vezes perguntando a mesma coisa, 3 vezes, né? E chegou a entristecer, porque, poxa vida, Senhor, será que o Senhor não entende, né? 3 vezes. Mas agora, olhando na questão do original, eu pude entender por que Pedro entristeceu. Porque na terceira vez que Jesus pergunta, há uma diferença. Olha só, versículo 17. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me com amor filos? E Simão respondeu a Jesus. Entristeceu-se por Jesus e ter perguntado pela terceira vez: amas-me no amor filos? Na terceira vez, o Senhor desceu até onde estava Pedro, perdão. O que o Senhor estava fazendo com Pedro, é o que Ele quer fazer conosco nessa noite. Ele quer fazer-nos entender onde nós estamos, em que nível de amor para com Ele nós estamos. E aqui, na terceira vez, aí o Senhor chegou para Pedro e falou: Pedro, você me ama com amor filos? Ou seja, já que você não subiu, eu desço até onde você está. Já que você não chegou onde eu quero, eu vou até onde você está. Porque o nosso Deus, Ele é rico em misericórdia, Ele é amoroso, amém, meus irmãos? Ele é fiel, mesmo quando nós não somos fiéis a Ele, amém, meus irmãos? E aqui eu entendi. Quer dizer que Pedro entristeceu? Não porque era a terceira vez que estava perguntando. Pedro entristeceu porque ele entendeu o recado. Porque ele falou assim: Pedro, eu quero perguntar agora pela terceira vez, Pedro. Você me ama então com amor filos, Pedro? Já que eu tentei no amor ágape e você não entendeu, você me ama no amor filos? Aí ele respondeu, cabisbaixo, triste: sim, Senhor, eu te amo com amor filos.
E olha só que interessante. Olha a continuidade da fala de Pedro. Presta atenção nos detalhes. E respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Amém, meu irmão? A hora que o Senhor, Jesus, chegou para Pedro na terceira vez e falou assim: Pedro, você me ama com amor filos então? Com amor filos, você me ama? Pedro falou: eu te amo com amor filos. O Senhor sabe tudo, Senhor. O Senhor sabe que lá atrás, o Senhor sabe que naquele momento, eu falei aquilo no ímpeto, eu fui no embalo, eu fui no oba-oba, eu falei que te amava com amor filos. O Senhor sabe todas as coisas, e eu estou aqui declarando para o Senhor: Senhor, eu vou dizer uma coisa, não adianta, eu sou o Pedro, eu estou aqui nessa situação, eu estou nesse ponto, e o que eu tenho para o Senhor é o amor filos. Pronto, acabou. Entre aspas, seria a mesma coisa que dizer: ó Senhor, eu sei que o amor que eu tenho para o Senhor não é nenhuma Brastemp, não é aquela coisa toda, mas o Senhor me conhece, o Senhor sabe o que aconteceu, o Senhor sabe que eu falei que te defenderia, o Senhor sabe que eu estaria junto, porém, não consegui, não fiz. Por quê? Porque eu estou preso no amor filos. E por que o Senhor fez isso com Pedro? Por que o Senhor começou a questioná-lo ali na frente dos outros discípulos, naquele momento? Porque queria humilhá-lo na frente de todos? Não. Ele estava querendo dar uma chacoalhada em Pedro, como o Senhor quer chacoalhar-nos nessa noite. O Senhor estava querendo que Pedro parasse um pouquinho e analisasse. Pedro, eu não quero que você fique aí no mais ou menos. Eu não quero que você fique no mediano. Eu quero que você acorde para a vida, Pedro. Eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda que o que eu espero de você é algo a mais. Eu não quero que você me ame somente com amor filos. Com amor filos nós amamos a esses que estão ao nosso lado. Com amor filos nós amamos aqueles que estão da nossa casa, da nossa família. O Senhor estava falando: eu quero algo a mais. Eu quero que você entenda, Pedro. E o que o Senhor estava fazendo era um amor ágape para com Pedro. E como hoje Ele quer fazer conosco. Ele estava simplesmente chacoalhando Pedro, para fazê-lo entender, para tirá-lo da inércia. Senão Pedro ia ficar o resto do tempo no amor filos. Ele estava querendo dizer, entre aspas: Pedro, sai dessa inércia. Caminha, muda, almeje. E o que o Senhor quer de nós nessa noite, meus irmãos, é fazer-nos entender da mesma maneira, chacoalhar a gente, para que a gente pare um pouquinho para pensar qual o tipo de amor você tem demonstrado ao Senhor nosso Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que morreu no seu lugar. É amor filos. Então o Senhor está falando: então dá uma pensada, pede, porque Ele espera de nós o amor ágape. É claro que um amor ágape do homem para com Deus. E isso não é perfeição, amém, meus irmãos? Não é perfeição. Ele simplesmente aguarda de nós um amor ágape. E amor ágape é amor sacrificial, amém, meus irmãos? O amor filos é um amor que tem momento, hora e maneira. O amor ágape é um amor sacrificial. Não tem hora, não tem momento, não tem coisa alguma. Eu faço porque eu amo, eu faço porque é melhor para mim, eu faço acima de todas as coisas, porque esse amor está acima de casa, de família, de mulher, de esposa, de tudo quanto é coisa que possa aparecer. Até genro, quando vem, está acima de tudo. E é isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor estava fazendo com Pedro. Ele estava chacoalhando Pedro para sair da inércia. E Ele hoje mexe conosco, igreja. E Ele mexe e fala conosco: que tipo de amor você tem dado para mim? E Ele faz essa pergunta, eu quero que você entenda. Coloque-se no lugar de Pedro. Ele vai fazer essa pergunta repetindo várias vezes. E coloque aí, troque, leia isso aí depois em casa com calma. Tire o nome Pedro. Coloque o seu nome. Coloque o nome do seu pai.
Maurício, filho do Mário. Meu pai chamava Mário. Maurício, filho do Mário. Você me ama com amor ágape? E aí o que você vai responder para o Senhor? Ah, eu te amo, Senhor. I love you. O que eu posso responder e o que realmente eu tenho capacidade para responder? Agora, uma coisa importantíssima disso tudo. Mesmo Pedro estando naquela posição de amor filhos, e mesmo o Senhor chacoalhando ele para entender o que ele esperava de Pedro, de maneira alguma ele desprezou Pedro, largou Pedro, deixou Pedro de lado, porque ele sabia que Pedro tinha potencial para chegar naquilo que ele tinha como objetivo, como filho do Deus Altíssimo, como uma pessoa que foi salva pelo Senhor, assim como Deus tem para comigo, para com você e para com cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Amém, meu irmão? O Senhor olha, mesmo que a gente esteja numa situação tal, que hoje eu não consigo entender esse amor sacrificial para a minha vida, Deus olha para você e fala assim: vai em frente, continua, pois você pode e você vai conseguir, porque isso sim é que vai deixar de ser anátema. Amém, meus irmãos? E olha só que interessante, o versículo 18. Eu, até algum tempo atrás, e antes de entender isso dessa maneira, eu olhava esse versículo 18, e a princípio parecia que era algo que estava fora do contexto. Pedro ali, Jesus falando com ele a respeito da questão de amor para com ele. Aí de repente Deus resolveu, na pessoa de Jesus, resolveu fazer uma observação. Falou: bom, eu vou aproveitar que estou aqui com vocês, meus discípulos, fazer uma pausa com Pedro, e eu quero falar de algo totalmente fora. Eu achava que era algo totalmente fora, desconecto. Eu falava assim, às vezes até pode ser algum erro do escrivão lá atrás, que de repente lembrou, puxa, também ele falou isso, e colocou, aproveitou. Ah, coloca aí no versículo 18. Não, meu irmão. É uma continuidade daquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus espera. Quando nós entendemos, quando nós nos posicionamos, quando nós paramos para pensar em que local eu estou, em que nível de amor eu estou para com Deus. E aí sim eu entender o que Deus pode fazer para nós. Olha só que interessante, versículo 18. Depois que Pedro, ele fica ali surpreso. Depois que ele entristece, e ele vê que Jesus perguntou: então tá bom, Pedro, já que você não me ama com amor ágape, serve amor filos mesmo, viu, Pedro? Aí depois disso, ele vem e entra no versículo 18, que parece uma coisa totalmente fora, mas não é fora. É o Senhor ensinando, Ele é mestre. Amém, meus irmãos? Olha que interessante, olha o versículo 18. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderá as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Eu li esse negócio aqui e falava assim, bom, certo, Jesus, para dar um tempo ali para Pedro respirar, ele falou: agora eu vou dar um outro ensino para vocês. Agora eu vou falar a respeito da melhor idade, hoje em dia sim, eu vou falar a respeito da melhor idade. Não, meu irmão, não é isso. O Senhor Jesus não estava falando de questões cronológicas. Ele estava dando continuidade a Pedro. Falou: Pedro, eu quero te dizer o seguinte, meu Pedro. Ótimo, maravilha. Realmente você não consegue, até agora não está conseguindo me amar com amor ágape, que é o que eu espero de você. Mas eu quero dizer o seguinte: tá bom, eu te aceito no amor filos, porque eu te amo acima de tudo, com o meu amor ágape para com você. Mas eu quero dizer o seguinte: quando você era moço, Pedro, você dizia, você fazia, você corria, você fazia isso, aquilo, você se achava o tal, você achava o cara. Porém, quando você for mais velho, e Jesus não estava aqui, ele fez, é claro, um trocadilho de palavra, ele usou uma questão que era conhecida com o povo hebreu da época, que está lá no livro de Levítico, a questão de cuidar dos mais velhos, dos nossos pais, e Jesus usou desse parâmetro para falar com Pedro: Pedro, quando você for mais maduro na fé, hoje você, meu irmão, Pedro, você me ama com amor filos, porque esse amor veio de você, e você acha que está com tudo,
Mas, quando você for maduro na fé, Pedro, você vai ter alguém que vai te levar no amor ágape. E esse alguém, nada mais, nada menos, do que a terceira pessoa da Trindade, chamada Espírito Santo do Senhor. Ele estava falando: Pedro, eu vou te dizer uma coisa, meu filho. Até agora, você andou naquela questão do voto do nariz meu. Existe o narizeu e tem o nariz meu. Você até agora, você foi discípulo do nariz meu. E é por isso que você está no amor filos. E realmente você fugiu, realmente você não conseguiu. Realmente você não entende a questão do sacrificial. Mas haverá um momento em que você for mais velho. Ele está falando questão de maturidade. Ele não está falando, Deus fez aqui um trocadilho de palavras, usando aquilo que era conhecido deles. Falou: olha, quando você amadurecer, você vai entender. E virá alguém, esse alguém é o Espírito Santo. Ele vai te levar, ele vai fazê-lo entender, ele vai te capacitar a amar com amor ágape. Olha o versículo 19. Você vê que João pegou a questão no ar quando escreveu. Jesus disse isso. Olha só, Jesus usou essa questão de quando... tudo bem, Pedro, até agora você andou no voto do nariz meu. Tudo bem, e reconheço, até você foi sincero, viu, Pedro? Você foi sincero em dizer que você só me ama com amor filos. E eu tenho certeza que muita gente aqui hoje, sentado na igreja, ama o Senhor com amor filos. Porque na hora de um sacrifício, na hora de fazer algo diferente, foge, porque não consegue. Ele falou: mas você vai chegar na maturidade. E na maturidade, se você realmente deixar ir para a maturidade espiritual, vai ter alguém, e esse alguém é a terceira pessoa da Trindade. Ele vai te levar ao amor ágape, e você vai aonde você não quer. Amém, meus irmãos? Você vai porque você ama ao Senhor. E olha só, versículo 19. Jesus disse isso, significando com que tipo de morte havia ele de glorificar a Deus. Então ele disse: segue-me. Depois disso tudo, Jesus falou: olha, por enquanto, Pedro, você me ama com amor filos, mas você vai ficar maduro, você vai crescer, você vai amadurecer, os anos chegarão, e realmente você vai ter uma pessoa, essa pessoa, o Espírito Santo, e ele vai te levar em local que você nem imagina, e você vai ter um tipo de morte sacrificial, ou seja, você vai me amar acima da sua própria vida. Amém, meus irmãos? Tem uns irmãos me olhando com os olhos desse tamanho. O quê? Estou fora. Meus irmãos, para cada um agir de Deus. Amém? Pedro foi dessa maneira, porque lá atrás ele estava somente no amor filos. Aí realmente aconteceu, vocês sabem que realmente o Pedro amou o Senhor de maneira que o amor ágape foi acima de tudo. Pedro colocou tudo que era para o Senhor. E aqui nós vemos mais uma palavra de Deus para nós. E nós vamos entender esse princípio de Deus nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Então o que o Senhor quer de nós hoje, nessa noite, é dar uma chacoalhada em todos nós que estamos aqui, para a gente entender em que nível eu estou, aonde eu estou nisso tudo. E Ele não está fazendo isso para te julgar, para te condenar. Ele não está fazendo isso para te pressionar. Ele está fazendo isso para que a gente acorde e realmente entenda que o que Ele espera de nós, o amor que Deus espera de nós, vai além do amor filos. Ele espera o amor ágape, um amor sacrificial. Meu irmão, sem sacrifício não tem demonstração real para Deus. Eu não estou falando de morrer para o Senhor. Alguns até chegam a isso. Vocês sabem, até hoje existem pessoas que, ao invés de negar ao Senhor, pede a própria vida. Há uns 2 anos atrás, alguns de vocês devem lembrar, devem ter visto, um casal de cristãos na Coreia do Norte, lá do nosso amiguinho, cabelinho arrepiado, em praça pública,
pediu para que negasse o amor a Jesus Cristo. Eles falaram que não. E eles foram decapitados em praça pública. E os soldados começaram a brincar com a cabeça dos dois, como se fosse bola de futebol. Eu não estou dizendo que vai chegar isso com cada um de nós. Para uns, perder a vida, como foi Pedro. Porque Pedro declarou lá atrás. Para outros, é outro tipo de sacrifício. Mas, que demonstração de amor você tem dado ao Senhor. E é esse ponto que o Senhor quer que a gente venha pensar. É esse ponto que o Senhor quer que a gente venha meditar. É isso que o Senhor quer de nós nessa noite. Amém, meus irmãos? Ele quer dar uma balançada no balaio. O Senhor quer fazer-nos pensar e raciocinar, para não ficar no comodismo. Ele espera algo melhor de cada um de nós. E não basta depois falar. 1 João, para a gente encerrar, um pouquinho mais à frente. Agora a primeira carta de João. 1 João. Capítulo 3 de 1 João. Amém? O Senhor está falando conosco. O Senhor fala à igreja nessa noite. Amém, meus irmãos? E eu quero dizer para você, Deus acredita em você. Deus acredita em mim. Amém? Porque se não fosse por amor do Senhor, você não estaria aqui nessa noite. Então, meu irmão, mesmo que de repente você entenda que você está aí num nível que não é aquilo que Deus espera, mesmo assim, Ele acredita em você. Porque Ele sabe do potencial, como sabia do potencial de Pedro. E Deus nos ama e sabe do nosso potencial. Amém? Agora eu quero que você entenda uma coisinha que é importante. 1 João, capítulo 3, versículo 18. 3:18. Acharam aí? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Não adianta, para com Deus, não adianta você dizer, Senhor, eu te amo. Você não adianta você escrever, não adianta você colocar adesivo no carro, não adianta você simplesmente declarar. O Senhor aguarda e espera que o amemos, não somente de palavra, mas de obras. Trabalho. Pode ver que todas as vezes, mesmo quando Pedro respondia, eu te amo com amor, filhos. Pedro, você me ama com amor, ágape. Senhor, tu sabes que eu te amo com amor, filhos. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama com amor, ágape, Pedro. Pedro respondeu, Senhor, tu sabes que eu te amo com amor, filhos. Ele falava, apacenta as minhas ovelhas. Até que pela terceira vez, tá bom, tudo bem, eu concordo. Pedro, você me ama com amor, filhos mesmo? Pode ser esse, você me ama? Amo. Apacenta as minhas ovelhas. Toda demonstração de amor, não adianta falar, não é por palavras. Você pode dizer, nós demonstramos que amamos o nosso Deus, quando nós fazemos para o Senhor. Amém, meus irmãos? E que esse mover de Deus, essa restauração na igreja, venha estar conosco. Que possamos pensar nisso. Que a gente saia do comodismo. Eu olho a igreja, de uma maneira geral, o caminhar da igreja. Teve o período de Marta. De Marta, pastor? É. O período de vamos atrás. Período de vamos evangelizar, período de vamos correr, vamos sair, vamos lançar a rede, vamos atrás. Agora entrou num período de Maria. Eu recebo, eu amo, estou aqui, Senhor, eu medito, eu quero, eu oro. Meu irmão, o amor ágape é o equilíbrio. Nem Marta, nem Maria. É fazer, orar, atender, aprender. Aprender, executar. Amém? O Senhor não espera de nós que você venha declarar, eu te amo, Senhor, com amor ágape. Você pode até falar, mas o que Ele espera é que venhamos
demonstrar esse amor. E se por acaso não cheguei lá, não entre em desespero, não entre em colapso, não saia ali fora desesperado. Ai, não pertenço mais à classe daqueles que são amados de Deus. Ele, de mesma maneira, continuará a nos amar, porque Ele sabe do potencial que cabe a cada um de nós, pois Ele morreu a nossa morte e nos garante que possamos sim ter o amor ágape para com Ele. Você crê? Fica em pé então, em nome de Jesus, pois nós iremos declarar a palavra do Senhor e tomar posse daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Qual é o meu nível de amor para com o Senhor? Se isso balançou, ótimo, maravilha. Vamos orar e vamos pedir para o Senhor. E que se Deus é Deus que nos capacita, Ele nunca vai exigir algo que está acima das nossas possibilidades. Amém, meus irmãos? Nós possamos entender que o amor que Ele espera de nós é um amor sacrificial. Meu irmão, não existe nada maior e melhor para Deus do que o amor sacrificial. Eu faço porque eu amo. Eu vou porque realmente eu amo o meu Deus. Estou fazendo isso, sacrificando às vezes outras coisas que eu deveria fazer, porque eu amo o meu Deus. Quando nós chegamos a esse ponto, nós estamos já num ponto de maturidade espiritual. Nós estamos num ponto em que o Espírito Santo do Senhor nos capacita a ter o amor ágape, humano, mas ágape, para com o nosso Deus, que tem um amor perfeito para conosco. Você crê nisso? Aleluia.